Moisés. Moisés é um dos personagens mais conhecidos em toda a Bíblia. Alguém que foi importantíssimo na história do povo de Israel e que é lembrado até hoje por todas as maravilhas que Deus realizou por seu intermédio. Um homem comum que foi extraordinariamente usado por Deus. Os versículos finais do livro de Deuteronômio, logo após falar sobre a morte de Moisés, encontramos a seguinte afirmação a seu respeito. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. É claro que o entendimento correto desse versículo é que nunca se levantou profeta como Moisés até a chegada de Jesus, aquele que está acima de tudo e todos. Ainda assim, é admirável a forma como a Bíblia se refere a este homem. Apenas com esse versículo, já podemos imaginar quantas coisas podemos aprender com ele. Moisés era da tribo de Levi e nasceu no Egito, por volta do ano 1526 a.C. Sua mãe se chamava Joquebede e seu pai, Amrão. Pelo que vemos mais adiante no livro do Êxodo, Moisés tinha 2 irmãos, Miriam e Arão. Moisés nasceu em um período muito conturbado na história do povo de Deus. Os hebreus se multiplicaram e se fortaleceram no Egito de maneira que assustou o faraó. A escravidão foi imposta, o trabalho pesado foi forçado ao povo e a opressão era grande. Mesmo sendo oprimido e afligido pelos egípcios, este povo permaneceu crescendo e se multiplicando. Buscando controlar isso, Faraó dá uma ordem terrível, que todo menino hebreu que nascesse fosse morto, sendo lançado no rio Nilo. O Nilo era importantíssimo para a vida egípcia, sendo visto no mundo antigo como a razão da prosperidade do Egito. Agora, por ordem do faraó, o rio que trazia vida àquele povo traria morte aos hebreus. Este é o contexto em que Moisés nasceu. Ele foi escondido por sua mãe por 3 meses. Mas quando Joquebede percebeu que já não era mais possível escondê-lo, colocou Moisés em um cesto de junco e colocou o cesto à margem do rio. Miriam, irmã de Moisés, ficou de longe para saber o que aconteceria com a criança. Foi nas margens daquele mesmo rio que Moisés foi encontrado e adotado pela filha do faraó. Ao ser criado no palácio, Moisés recebeu uma educação elevadíssima para a época, a egípcia. Segundo o discurso de Estevão no livro de Atos, Moisés viveu 40 anos no palácio do faraó. Até que, certo dia, quando saiu para ver como estava seu povo hebreu, viu um egípcio ferindo um deles. Agindo impulsivamente, Moisés mata esse egípcio e esconde seu corpo. Esse ato impulsivo de Moisés despertou a ira do faraó contra ele, mas também a ira dos próprios hebreus, que questionaram sobre quem o tinha levantado como juiz sobre eles. A saída encontrada por Moisés foi fugir. Ele foge para o deserto, passando a habitar a terra de Midian, onde viveu como estrangeiro em terra estranha, separado de sua família e de seu povo. Ali, Moisés se casou com Zípora, teve 2 filhos e se tornou pastor do rebanho de Jetro, seu sogro e sacerdote de Midian. No deserto, começa a segunda parte do treinamento de Moisés. Após ser instruído pelos mestres egípcios, Moisés seria treinado no deserto pelo próprio Deus. Que contraste entre a vida no palácio e a vida apacentando o rebanho no campo. Apesar de parecer um retrocesso na vida de Moisés, Deus o estava preparando para uma grande liderança. Vivendo a vida de um pastor e nômade, Moisés aprendeu detalhes sobre a vida no deserto para que pudesse guiar uma numerosa multidão. O livro de Êxodo não traz nenhuma informação quanto ao tempo que Moisés passou no deserto, mas também, segundo o discurso de Estevão no livro de Atos, Moisés passou outros 40 anos naquela posição. Sendo assim, com 40 anos sendo treinado no Egito e 40 anos sendo treinado no deserto, Moisés já tinha em torno de 80 anos quando foi convocado por Deus. A Bíblia diz que o povo hebreu clamou pelo socorro do Senhor, e ele ouviu esse clamor. O povo não sabia, mas o homem que seria usado para trazer a libertação já havia sido separado e estava sendo preparado por Deus há muitas décadas. Enquanto apacentava o rebanho de seu sogro no deserto, o anjo do Senhor apareceu a Moisés em uma chama de fogo. Deus usou algo incomum para chamar a atenção de seu servo, uma sarça ardente que não se consumia com o fogo. Em um ato de reverência e obedecendo a uma ordem do próprio Deus, Moisés tira suas sandálias, indicando sua indignidade diante de um Deus santo. Deus se revela a Moisés e se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que ouviu o clamor do povo no Egito e que desceu para livrá-los, libertá-los daquela opressão e os dar a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Vale ressaltar que manar leite e mel é uma linguagem poética para expressar toda a beleza e produtividade que a terra prometida teria, bem diferente do cenário de escravidão que esse povo conhecia. Enquanto ainda falava com Moisés da sarça, Deus revela que o homem escolhido para ser enviado ao faraó e libertar o povo seria ele mesmo, Moisés.
Mas Moisés relutou e demonstrou muito medo em cumprir tal missão. Por isso, Deus o fez presenciar vários sinais de poder. Primeiro, fez o cajado de Moisés se transformar em uma serpente e depois voltar a ser um cajado novamente. Logo em seguida, Deus fez com que a mão de Moisés fosse acometida de lepra, uma das doenças mais temidas da época e que não tinha cura para os homens. Com mais uma ordem vinda de Deus, a pele de Moisés voltou à normalidade e, com isso, Deus estava mostrando a Moisés quão grande era o seu poder. Mas nada disso adiantou. Moisés permaneceu relutante e Deus, irado, permitiu que Arão o acompanhasse nessa importante tarefa de falar ao faraó e libertar o seu povo. De volta ao Egito, Deus cumpriu tudo o que prometera a seu servo naquele monte. Ele esteve com Moisés e Arão em todo o tempo e em todas as vezes que estiveram diante do faraó. Deus os guiou e, por meio de Moisés, fez grandes sinais de maravilhas naquela terra que oprimiu seu povo por tantos anos. O modo de Deus libertar os hebreus, já que o coração de Faraó estava tão endurecido, foi enviar as 10 pragas. Existem muitos ensinamentos por trás dessas pragas enviadas por Deus para ferir o Egito, e você pode aprender muito mais sobre esse assunto em um vídeo que já está disponível aqui em nosso canal. Também foi no Egito que a primeira Páscoa foi celebrada. Na noite anterior à libertação, Moisés, mais uma vez, foi quem trouxe todas as diretrizes para o povo, sobre tudo o que deveriam fazer e como deveriam agir. Aquela festa cheia de significados, na noite em que os primogênitos do Egito foram feridos, se tornou um memorial para o povo de Israel a respeito do dia em que o Senhor libertou seu povo. A libertação prometida chegou, e agora, de volta ao deserto, Deus continuou realizando grandes sinais em meio ao seu povo por meio de seu servo escolhido, Moisés. Fez o mar se abrir para que o povo pudesse passar, enviou maná para os alimentar e fez água jorrar das rochas. Todos esses sinais foram passados de geração em geração como prova de que Deus havia cuidado de seu povo no período da peregrinação até a terra prometida. Mas de todas as coisas vividas no deserto sob a liderança de Moisés, a aliança estabelecida entre Deus e o povo no Monte Sinai foi a mais importante delas. Naquele mesmo monte em que Moisés viu a sarça ardente, Israel passou de um povo escolhido por Deus para uma nação santa. Ali, os 10 mandamentos foram entregues a Moisés, bem como instruções para edificar um tabernáculo como centro de adoração. Por ter desobedecido a Deus, Moisés não entrou na terra prometida e pôde apenas contemplá-la de longe. Ainda assim, nada muda o fato de que este homem foi escolhido e usado por Deus para uma grandiosa tarefa. A figura de Moisés permaneceu sendo importantíssima para o povo e por ter sido um grande profeta, libertador e legislador, ele era considerado o maior líder judeu. Segundo a tradição, Moisés foi o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que também podem ser conhecidos como Torá. Com a vida de Moisés, aprendemos como Deus prepara as pessoas para só então as usar. O cronograma de Moisés durou sua vida inteira. Foram anos sendo preparado para se tornar esse líder excepcional. Ele foi príncipe do Egito e pastor medianita, e logo, líder dos israelitas. Além de tudo isso, vemos nele um servo obediente e temente a Deus, apesar de suas falhas humanas. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. E até a próxima!